Everyone stand up. Everybody dancing. Tá rolando é que, né, que chega a hora do pessoal ir embora, o pessoal fica embaçando, né, pra poder ir embora e não vai embora. A gente fica esperando pra ir embora e o pessoal fica mijando e cagando na porta dos outros, né, e passando da hora de ir embora. Para entendermos melhor esses conflitos, vejamos a história. A história do carnaval tem sua origem ligada ao entrudo, festa portuguesa que era comumente realizada pelos escravos e que consistia na folia em meio a tinta e farinha. Tal evento nem sempre terminava de maneira pacífica e, por isso, a prática foi criminalizada no Rio de Janeiro. A partir de então, a elite passou a fazer seus próprios bailes particulares e se associar para que os desfiles passassem a ser feitos nas ruas. Em reação à elitização do evento, as camadas menos favorecidas criaram os cordões e os ranchos que deram lugar para as futuras escolas de samba. É neste mesmo século que surgem as marchinhas de carnaval, sendo a primeira delas Ó Abre-alas, de Chiquinha Gonzaga. A partir daí, começam a surgir pelo território brasileiro diversos estilos de música para a comemoração do carnaval, e em 1950 tem-se o aparecimento do primeiro bloquinho de rua. Com o crescimento do samba no país e a chegada de Vargas ao poder, os desfiles passaram a ter incentivo e a serem organizados com maior ajuda do Estado. Isso porque Getúlio via um grande potencial no evento para formar uma identidade nacional. É em meio a esse contexto que surge a necessidade de alvarás e licenças para que os desfiles pudessem ocorrer, promovendo um desenvolvimento na forma de como os desfiles se apresentavam. Em São Paulo, o carnaval era predominantemente comemorado pelas classes mais baixas, e devido a isso, as organizações carnavalescas se localizavam em bairros de concentração operária. Em 1934, a Prefeitura Municipal de São Paulo teve sua primeira participação no Carnaval Paulista, organizando o primeiro desfile carnavalesco de cordões. O surgimento das primeiras escolas de samba paulistas data só da década de 50, e a organização dos desfiles cabia às próprias escolas. A oficialização do carnaval só acontece depois da sanção da Lei de número 7.100, no ano de 1967, pelo prefeito José Vicente Faria Lima, e as consequências dela foram determinantes para a profissionalização do carnaval em São Paulo, que consistiu no enfraquecimento dos cordões e consequente fortalecimento das escolas de samba, uma vez que a prefeitura passou a destinar recursos para que o carnaval fosse realizado em locais privados, como o sambódromo. Tal atitude visava um controle da população através do enclausuramento dela, pois o momento histórico era o da ditadura e o governo temia que o carnaval de rua se transformasse em um movimento político e reivindicador. Estas são as possíveis causas da ideia de que o carnaval de rua é um movimento recente, quando na verdade o evento ainda ocorria, apenas em menores proporções e com menor visibilidade. O processo de retomada dos desfiles de blocos de rua iniciou-se por volta dos anos 2000, influenciado pela volta, também no mesmo período, do evento no Rio de Janeiro. Os blocos costumavam desfilar durante a noite, o que dificultava a relação com os moradores locais, além de ter sido palco de violência, uma vez que o patrulhamento da polícia não se mostrou muito eficaz. Desse modo, a solução encontrada pelo governo foi de transferir o horário dos blocos para o período da tarde, o que trouxe maior visibilidade para o evento. Com o crescimento do carnaval de rua, há uma perda do controle e uma necessidade de um mediador de conflitos e organizador do evento, representado neste caso pela prefeitura. Como exemplo disso, temos os conflitos na Vila Madalena em 2013, quando as proporções tomadas pelo evento se tornaram maiores do que o suporte oferecido pela infraestrutura e apoio governamental. Até o ano de 2012, a prefeitura não permitia os blocos e o meio de conseguir realizar o evento era através de um alvará de autorização de eventos temporários. Havia necessidade de aprovação de diversos órgãos e pagamento de taxas, seja para o Estado, CET e etc. Ou seja, ocorria uma espécie de locação do espaço público, e a prefeitura deveria garantir um mínimo de infraestrutura.
Uma alternativa para burlar essa burocracia foi a tomada do carnaval como uma manifestação cultural. Desse modo, as etapas do processo eram desnecessárias e o evento poderia ocorrer de maneira mais espontânea. Já quando Tuque e Haddad faziam parte da Prefeitura de São Paulo, o primeiro artigo do decreto de 7 de dezembro de 2015 foi criado e ainda é vigente. Dentro do que foi firmado a partir do documento está o privilégio dos blocos com laços comunitários, ou seja, a preferência para sair com os bloquinhos fica com os blocos mais antigos e ligados à comunidade. Em 2013, deu-se o real reconhecimento dos blocos como manifestação cultural, sendo uma dimensão espontânea e cultural do carnaval. A partir disso, surge o Cadastro Único, que tem por objetivo unificar o cadastro dos blocos de rua para que haja um controle de quem está desfilando e uma possível organização de datas, horários, trajetos e infraestrutura. É a partir desse cadastro que os blocos são filtrados, selecionados e passam por uma distribuição que tem a participação da CET. Desse modo, a participação governamental foi se adequando ano a ano. É nesse contexto que os carnavalescos se articularam através do movimento Manifesto Carnavalista em São Paulo, em busca de mudanças e melhorias. A ideia do movimento é juntar mídia, blocos, população, ou seja, qualquer um que esteja envolvido nessa causa, para a gente de fato conseguir o apoio logístico. A gente quer autorização para sair, é isso que o movimento está pedindo. O carnaval no sambódromo, para mim, é um pássaro bonito numa gaiola. E a beleza do carnaval está na incorporação do espaço público. A gente está cobrando, acima de tudo, o direito à alegria, o direito à ocupação do espaço público, o incentivo à economia criativa, a afirmação das tradições culturais. E tem uma ideia assim, de uma cidade ocupada por pessoas. Hoje a gente vive um cenário onde a cidade é dos carros, né? E eu acho que a gente jamais vai conseguir construir um lugar onde as pessoas possam crescer que não seja com a cidade como plano de fundo e a cidade como eixo de convivência. Esse grande manifesto carnavalista, ele é um manifesto que quer trazer para a rua as pessoas, as suas artes e a condição para que qualquer coisa que venha acontecer, aconteça. A rua livre em todos os sentidos. O carnaval é apenas esse símbolo maior desse manifesto que a gente está falando. Com relação a Rogério Heisbert, que firma uma noção de território que inclui uma relação complexa entre processos sociais e espaço material, sendo que cada período histórico tem sua especificidade, temos o exemplo dos moradores dos bairros nobres, argumentando que o carnaval de rua limita a possibilidade das pessoas que residem no local de manterem suas rotinas de vida dentro daquele espaço e lutam para impedir o acesso dos foliões. A territorialidade transforma-se num recurso estratégico de poder que pode ser mobilizado de acordo com o grupo social e seu contexto histórico e geográfico. E também deve envolver uma tentativa de manter o controle sobre o acesso a uma área e as coisas dentro dela, ou as coisas que estão fora através da repressão àquelas que estão no seu interior, assim como diz Robert Sachs, citado por Heisbert. Urbanisticamente, avenidas que foram proibidas para a passagem de blocos, como a Sumaré e a Avenida Brasil, são ideais para esses tipos de eventos. São largas, extensas e predominantemente comerciais. Parece que só por serem áreas nobres não podem receber uma festa popular, e em nome de uma ordem, com o espírito de não perturbação, cria-se uma atmosfera careta e antipática que pode intimidar e afastar a população da rua. O carnaval pode e deve acontecer em qualquer lugar, basta o poder público organizar e garantir infraestrutura, segurança e limpeza, assim como disse Rosana Miranda, professora de projetos da FAU-USP. Heisbert traz essa ideia de que o território está em constante processo de mudança e tem o seu dinamismo próprio, e a volta do carnaval de rua na cidade de São Paulo é um exemplo claro de que, a partir de um determinado contexto histórico e cultural, parte da população passa a resgatar uma tradição já há tanto tempo adormecida, mudando rapidamente a dinâmica de uso do espaço público nessa época do ano. Por outro lado, sabe-se que as relações de poder são medidas também pelo espaço e os conflitos começam a surgir quando determinado grupo social se sente ameaçado dentro do seu território devido à chegada de outras pessoas de outros cantos da cidade. Embora seja possível observar que as pessoas
pessoas vivenciam uma multiterritorialidade dentro da cidade, pois se deslocam constantemente devido ao trabalho, estudo, lazer, usando os diferentes espaços da cidade, nos mais diversos contextos sociais, ainda existem limites tácitos de circulação, especialmente nas regiões mais nobres. É importante lembrar que, além da referência material, o território também é visto como um espaço simbólico e de referência identitária. Se por anos as pessoas aproveitavam o carnaval em espaços fechados dentro da cidade, ou até em outras cidades, de repente a festa de rua passa a ser o expoente dessa manifestação cultural. Dessa forma, mesmo sob protestos dos moradores e restrições da prefeitura, a festa ainda vem acontecendo e se tornando referência em todo o país. Além disso, é notável o preconceito existente com o evento, visto como pretexto para baderna e bagunça, mas isso ocorre pois é um reflexo da questão social já existente no país, que envolve a convergência de referências identitárias de cada grupo. Entretanto, a dimensão cultural não é a única que prevalece quando falamos em territorialidades, pois existem interesses políticos relacionados à noção da cidadania e uso do espaço público por parte da gestão municipal, e econômicos, uma vez que o evento movimenta o ramo do turismo e entretenimento, além de ser visado pelas empresas patrocinadoras, que tentaram usar o carnaval como uma exposição de marcas sem pagamento de taxas, mas que foram controladas pela estipulação do patrocínio. Desse modo, surge o efeito de comercialização e privatização do carnaval. Um exemplo disso é o aumento do patrocínio de em média 4 milhões em 2015 para 15 milhões em 2016. Tal efeito causa uma tendência à perda da essência do que, de fato, é o carnaval, mas a tal tendência é exatamente o que a organização do evento quer evitar. Assim como afirma Pedro Gonçalves, um dos fundadores do Bloco Bastardo, a gente tem receio de que isso é muito comercial, muito atrelado ao lucro. Não é o caminho que a gente quer seguir. A gente se preocupa com a referência do Carnaval de Salvador, que é extremamente comercial. Eu acredito que o formato de Recife e Olinda ainda seja mais generoso com esses pequenos blocos. Você tem uma estrutura estatal forte organizando o Carnaval de Olinda. Portanto, a permanência ou não do Carnaval de Rua em São Paulo vai depender do resultado das disputas entre moradores e foliões para ocupar o território concomitantemente e pacificamente durante esta época do ano, e a postura da prefeitura do município poderá redefinir o peso e a importância dos atores sociais envolvidos.